Olá! Eu sou a professora Luciene Rego e vou trabalhar com vocês hoje o ensino de literatura infantil. Eu sou formada em letras português-francês pela UFPI, em Teresina, Piauí, e tenho mestrado em tradução inglês-português. Atualmente trabalho como professora de alemão e também como coordenadora pedagógica dos idiomas EAD aqui na rede pedagógica. Só que hoje a gente não vai falar sobre idiomas. Nós vamos falar sobre literatura infantil. Para você, é muito importante o ensino de literatura infantil na escola? Como você trabalha a literatura infantil? De que forma? Quais livros você conhece? O que você gostaria de aprender mais? O que você sente que tem mais dificuldade na hora do ensino? Bom, essas são perguntas para você refletir. Na nossa aula de hoje, nós vamos trazer um pouquinho sobre um breve histórico sobre a literatura infantil, como ela surgiu. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a literatura infantil brasileira, muito pouquinho, uma pincelada. Vamos falar um pouco sobre Monteiro Lobato e depois sobre literatura negra, tá? Bom, a literatura infantil, você sabe onde surgiu, quando surgiu a literatura infantil? A literatura infantil surgiu no século XIX, no início do século XIX. Ela surgiu na Europa. Devido às transformações sociais, viu-se que havia necessidade de criar uma literatura própria para as crianças, porque somente a partir do século XIX é que as crianças são reconhecidas como tal e que precisam ter uma educação diferenciada, porque até então elas liam as mesmas coisas, as mesmas obras literárias que os adultos. A criança era considerada como um mini adulto, um adulto pequeno, certo? Só que aí, a partir desses meados do século XIX, vê-se a necessidade de se criar uma literatura infantil. Inicialmente, essa literatura tem um caráter ainda bem moralista, porque os próprios autores, eles ainda não sabem como escrever para crianças. Eles não têm muita noção de como é o universo infantil. Então, eles vão a partir das experimentações. O que eles fazem? Eles vão... nós temos como clássicos europeus os irmãos Grimm e os contos de Perrault e de Andersen. Essas três obras literárias, eles trazem principalmente histórias, narrativas orais que são compiladas do imaginário popular, local, colocadas em livro, certo? Eu sou apaixonada pelos irmãos Grimm, apesar de eles terem umas histórias assim bem, às vezes um tanto fortes, né, podem ser consideradas, mas hoje nós encontramos várias adaptações para o público infantil, inclusive aqui no Brasil, que são bem mais leves e podem ser trabalhadas com as crianças. Eu vou mostrar aqui para vocês uma obra que eu tenho em alemão, dos irmãos Grimm, maravilhosa. É assim, a minha queridinha, eu sou apaixonada por ela, né? Mas a gente não vai trabalhar essa obra em alemão, né? Nós vamos trabalhar em português, certo? Eu tenho aqui também, para mostrar aqui para vocês, deixa eu fazer um pouquinho a minha decoração, só para mostrar uma obra clássica. Aqui nós temos os contos de Grimm e os contos de Charles Perrault. Essa aqui é uma coletânea. Claro que agora nós temos vários autores que escreveram várias adaptações super interessantes para o público infantil, certo? Então,
No Brasil, essa literatura infantil, ela vai chegar também no século XIX. Já no início do século XIX, ela começa a ser produzida. Principalmente, inicialmente, ela vem por meio de traduções, né? Algumas obras são traduzidas ali em Portugal e elas chegam ao Brasil, por intermédio de Dom Pedro II mesmo, que essas obras chegam até o Brasil, certo? Porém, dessa época, se destaca, se eu não me engano, História para Meninos, que é uma obra que tem um caráter mais moralista. Os adultos naquela época não sabiam como abordar, como ensinar as crianças as regras morais. Então, essas literaturas infantis dessa época têm mais esse caráter de ensinar as regras morais para as crianças. E aí, o que vocês conhecem de gêneros literários infantis? O que vocês conhecem? Nós temos a poesia, nós podemos trabalhar o humor, nós podemos trabalhar os contos de fadas, que eu mostrei para vocês, nós podemos trabalhar as fantasias em geral e também a parlenda, além das músicas, né, das canções de crianças. O que é parlenda? Parlenda, o que é parlenda? Elas integram o imaginário infantil, são palavras, são jogos de palavras que às vezes tem rimas, às vezes não. Elas fazem parte do folclore brasileiro e nos divertem bastante com o aprendizado. Vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma parlenda bem popular. São pequenos versos, né? Como falei. Nós temos, por exemplo, hoje é domingo no pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é fino, bate no sino é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou-se o mundo. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, chegou a minha vez, 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis. Temos muitas outras parlendas populares, né? Mas eu coloquei para vocês na plataforma da rede pedagógica, coloquei uma obra que é uma obra clássica do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor que nasceu no século XIX e escreveu entre século XIX e século XX, por ali. Ele tem muitas obras famosas, mas assim, as reinações de Narizinho, elas são a base para o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ficou muito famoso no Brasil na década de 70, 80. Né? Então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Trazia essas histórias, né, do imaginário popular, que foram escritas pelo Monteiro Lobato. As Reinações de Narizinho. Vocês puderam dar uma olhada, dar uma lida, ou ver o resumo. Vocês podem perceber que são aventuras que se passam nesse sítio, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, com os amiguinhos dela, com o Pedrinho, com o Visconde e principalmente com a Emília, que é a boneca de pano dela. A Emília, a Narizinho vai sair com a Emília para uma grande aventura. E nessa grande aventura, ela vai conseguir que a Emília consiga uma pílula para falar. Né? Então, a Emília, através dessa aventura, ela vai aprender a falar. Né? Ela vai falar, de repente. E com essa pílula mágica do Dr. Caramujo, ela se torna boneca falante. E ela não fala só com gente. Ela fala a língua das abelhas e a língua das formigas. Eu tenho a minha própria Emília.
Quando eu era pequena, eu tinha uma Emília, uma boneca de pano, muito linda, que eu amava muito, era super apaixonada por ela. Como eu não... Eu acabei dando aquela boneca, hoje eu tenho a minha Emília. É uma Emília diferente, é uma boneca negra, mas eu sempre quis ter uma bonequinha negra, né? Então, pra mim, a Emília, essa é a minha Emília. Eu chamo ela de Lili, minha boneca de pano, que é muito importante pra mim, porque ela me representa, né? E representação é muito importante para uma criança negra, para crianças de todas as cores. Representação é importante. Então, abrindo esse leque sobre representação e encerrando essa parte de literatura, por hoje somente, tá? Eu queria citar para vocês alguns livros da literatura brasileira atuais que podem ser trabalhados em sala de aula, né, que são muito bons de ser trabalhados em sala de aula. Como, por exemplo, A História Meio ao Contrário, de Ana Maria Gonçalves, O Pé de Pilão, de Mário Quintana, A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, O Menino Maluquinho, de Ziraldo, O Meu Pé de Laranja Lima, de José Moura de Vasconcelos, É o Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles, e tantos outros podem ser trabalhados na literatura infantil brasileira. Mas agora, voltando para essa questão da representação. Bom, há um impasse em relação a uma certa discussão em relação ao Monteiro Lobato sobre ele ser racista. Alguns teóricos dizem que ele traz umas expressões racistas dentro da obra literária dele. Eu estudo essa parte racial, de literatura negra, literatura afro-brasileira, né? Inclusive, a minha dissertação de mestrado trabalhou isso, foi uma tradução de uma escritora negra estadunidense do século XIX. Só que eu prefiro, ao invés de classificar Monteiro Lobato como racista, eu prefiro dizer que ele tinha expressões racistas na literatura dele. Porque ele vinha de uma sociedade racista, uma sociedade que tem um pensamento assim, e que era característico daquela época. Vamos lembrar que estava finalizando ali. Ele ainda nasceu na escravidão, então ele, por mais que ele tivesse personagens negros, mesmo assim, esses personagens traziam estereótipos. Você sabe o que é estereótipo? Porque que muitas pessoas pensam e teóricos, inclusive, afirmam que Monteiro Lobato era racista nas suas escritas, nos seus textos. Que é estereótipo? Você já pensou, já refletiu sobre isso, já pesquisou? Um estereótipo é um conceito, uma ideia ou um modelo de imagem atribuído às pessoas ou a grupos sociais. Muitas vezes esses conceitos são pré-conceitos. Eles reforçam uma imagem criada, muitas vezes fossilizada na sociedade. Então, o que alguns estudiosos falam e críticos literários é que a literatura de Monteiro Lobato reforçava esses estereótipos e trazia marcas na linguagem. Bom, Monteiro Lobato veio, né, dessa época, que era a época onde estava terminando ali a escravidão, nasceu antes do fim da escravidão, então é muito forte isso presente na escrita dele, né? Podemos perceber, inclusive, com as renações de Narizinho. Então, quando você for trabalhar Monteiro Lobato, porque você pode me perguntar, nossa, mas, poxa, Monteiro Lobato é um clássico, eu quero trabalhar com Monteiro Lobato. Bom, quando você for trabalhar Monteiro Lobato, procure uma adaptação na qual não reforce esses estereótipos, essas características. Como, por exemplo, nas Reinações de Narizinho, se vocês deram uma olhada no texto, vocês podem verificar que tem uma passagem onde ele diz
onde está escrito Tia Anastácia, a negrinha de estimação. Gente, sinceramente, no dia de hoje, no nosso dia atual, isso é um estereótipo racista, isso é uma característica que nós não podemos passar para os nossos alunos. Então, se você for trabalhar esse tipo de literatura, procure adaptações mais atuais, nas quais não contenham, porque muitas adaptações foram retiradas, os termos racistas foram atualizadas para o nosso dia de hoje, né? Estamos no século XXI. Então, por exemplo, tem uma adaptação bem interessante que é do Pedro Bandeira, que se chama Narizinho, a menina mais querida do Brasil. Essa adaptação é uma adaptação que tem todo um cuidado e ela traz a história das renações de Narizinho, fantástica, sem esses estereótipos que nós não queremos reforçar nas nossas crianças, certo? E agora você me pergunta, professor, como que eu faço para trabalhar a literatura infantil negra na sala de aula? Como que eu faço para trabalhar a literatura afro-brasileira na sala de aula? Bom, existem esses dois termos, literatura infantil negra e literatura afro-brasileira, mas isso a gente vai discutir melhor no curso. E quando você for trabalhar essas literaturas, é interessante que você saiba o conceito? Ok. E qual a nomenclatura mais adequada, o qual você vai escolher, porque você escolhe. O mais importante é que você saiba trabalhar essa literatura, sempre tomando aquele cuidado para não reforçar os estereótipos. Falando um pouco sobre a literatura infantil negra. O negro ele sempre existiu como personagem nas histórias, nas narrativas, na escrita literária. Porém, ele vinha muito carregado de estereótipos, de uma forma que vocês podem perceber nos escritos antigos, até propriamente no Monteiro Lobato, onde ele vinha com características de preguiça, de violência, de estupidez, de superstição, feitiçaria, malandragem. Então, essas características são características negativas a respeito das pessoas negras, tanto homens quanto mulheres. Vocês acham que isso são características boas para a gente começar com os nossos alunos, para a gente mostrar para as nossas alunas? Eu acredito que não, alunos e alunas, não. Então, essa literatura infantil, ela é uma literatura, quando trabalhamos a literatura infantil negra, ela tem esse papel de combater, de construir a identidade dessas crianças e de certa forma, de modificar essa visão do racismo. E ela serve até para combater, sabe? Porque pode ter uma criança negra na sala de aula que sofra algum tipo de preconceito e através da literatura a gente pode dar visibilidade de uma forma positiva, ressignificando aquilo que era negativo para algo positivo, que é algo que é a nossa dica de hoje, que a Neuza Maria fez. A Neuza Maria fez esse livro muito lindo, que é um livro que se chama A Princesinha Negra, onde a personagem principal é uma princesa negra. Ela veio da África e é muito linda a história dela, é muito inteligente. Então é muito interessante como ela trabalha, como você pode trabalhar essa história na sala de aula. Eu conheci a autora pessoalmente, fui no lançamento do livro, ela é uma autora de Brasília, e nesse lançamento havia uma moça vestida de princesa, e essa moça era negra. E aí, quando a Neuza foi falar, ela foi explicar que ela escreveu esse livro, ela é psicóloga, mas ela também tem ações sociais e em várias escolas, né? Então ela estava fazendo uma ação social dentro de uma escola em Taguatinga, e aí ela ficou sabendo que uma menina tinha sido discriminada. Ela escreveu essa história, e aí ela trouxe essa história para a sala de aula, ela propôs à professora uma atividade, colocou a criança que estava sendo discriminada vestida de princesa, e aí ela foi contar a história da princesinha negra.
Imagine aquelas crianças que a estavam discriminando. Qual foi a reação que essas crianças tiveram? Vendo que aquela personagem, aquela menina que antes era menosprezada na classe, estava ali com o papel principal, porque normalmente as princesinhas são branquinhas, né? Então, realmente, é muito interessante. Essa é a forma da gente trabalhar a literatura negra. É uma das formas, principalmente dando visibilidade à pessoa negra, à pessoa mestiça, que está ali na sala de aula, que precisa ser representado. Às vezes nós temos crianças que praticamente não falam ou são bem tímidas, e muitas vezes essa timidez pode vir de uma situação dessa forma, sabe? Uma situação assim negativa. Também tem um livro muito interessante que é da Lívia Natália, que é As Férias Fantásticas de Lili. A Lívia Natália é uma autora baiana, e ela escreve, esse livro é bem interessante para trabalhar também em escolas públicas, também em escolas particulares. É super interessante, porque o que acontece? A Lili, ela é uma menina que não é uma menina pobre, de uma família de baixa renda, e ela estuda numa escola onde tem pessoas que têm assim, mais condições. E essas pessoas viajam, essas pessoas elas vão para vários lugares, elas vão para fora do país. E a Lili, nas férias dela, ela está quietinha, ela fica em casa, ela faz coisas mais assim, ela não sai muito, e ela fica mais em casa. Ela não viaja, não vai para Disney, igual os outros meninos, não vai para a Europa. Então, quando ela retorna na sala de aula, quando ela retorna das férias, geralmente ela não tem história para contar. Então ela inventa uma aventura fantástica. E aí eu tenho personagens dos mitos africanos trazidos aqui para dentro desse livro. Ela inventa essa história e é uma história fantástica. Também super recomendo. Se vocês viram aí na página, na rede pedagógica, vocês podem, eu coloquei um texto que fala sobre literatura negra e trazendo também algumas dicas, como Amoras, que também é uma obra que foi escrita pelo Emicida, O Mundo no Black Power, de Taiô, para trabalhar, por exemplo, aquele aluno que está sendo discriminado por conta do cabelo, ou também para trazer no dia a dia, né? Porque essas literaturas não são só para serem trabalhadas quando há um caso de preconceito ou racismo na sala de aula. Elas podem ser trabalhadas antes. Elas podem ser apresentadas para os alunos antes para podermos evitar que esse tipo de situação chegue ao extremo. Então, nós temos O Mundo no Black Power, de Taiô, O Maobá, Histórias de Princesas, e O Mar que Banha a Ilha de Goré, que são da autora Kizan de Oliveira. Também temos Sauê, que é da Lupita Nyong'o, Sinto o que Sinto e a Incrível História de Asta e Jazer, de Lázaro Ramos. Lázaro Ramos escreve, gente, e é fantástica a escrita dele. Obax, de André Neves. Esse Obax de André Neves se passa em uma aldeia africana com uma protagonista que é uma menina. Ela tem muita criatividade, mas ela não é ouvida. Então, ela resolve sair de casa, fugir de casa, para ver se ela encontra um local onde ela pode ser ouvida. Uma dica, finalizando aqui, eu vou trazer, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu gostaria de finalizar com uma dica muito especial para os dias das mães, para o Dia das Mães, que é A Mãe que Voava. Esse livro pode ser sempre trabalhado no Dia das Mães ou quando você quiser enfatizar a figura da mãe, a mãe que trabalha fora, que precisa muitas vezes deixar a criança sozinha ou a criança com o pai ou com outra pessoa. Esse livro é muito interessante. Ele é da autora Caroline Carvalho e tem ilustração da Inês de Fonseca, da editora Alétria. Foi lançado em 2018. É um livro simples, mas com os desenhos e ilustrações lindas, com uma história muito interessante. Tá? E aí, a gente pode depois comentar melhor sobre esse livro. Então, estão todas e todos convidados para
participarem do nosso curso de ensino de literatura infanto-juvenil, infantil-infanto-juvenil, aqui na rede pedagógica, que vai iniciar em breve, logo mais vamos anunciar, logo assim que possível vamos anunciar já a data, e estão todas e todos convidadas e convidados para participar desse curso, que vai ser fantástico, que nós iremos aprender umas com as outras, uns com os outros, porque eu não sei tudo, eu tenho certeza que vocês também têm coisas para trazer, histórias, livros que vocês conhecem, que talvez eu não conheça da localidade de vocês, então seria muito interessante esse compartilhamento. Estão todas convidadas.